Cumprimento você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o buraco da agulha. E quero subordinar esse tema do texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 19. Vou ler do versículo 23 ao 26. Dizem assim: Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Hoje é 7 de setembro de 2022. Inclusive, aproveito para desejar um bom feriado para todos. Feriado para todos os brasileiros, não é? Se tiver alguém aqui me ouvindo fora do Brasil, certamente não está, sendo contemplado nesta data. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus Eterno, é no nome de Jesus que estou aqui em Tua presença em oração. Quero te apresentar a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Fica conosco porque nós precisamos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo o buraco da agulha, ou o fundo da agulha, não é? Eu estava aqui pensando, e uma das maravilhas que eu acho no ensino de Jesus para as pessoas naqueles dias, nos dias em que ele esteve aqui, encarnado, é a sua forma didática, prática, usando analogias e parábolas, para ensinamento. Acho que dessa forma, dessa maneira, até os mais incultos e ignorantes aprendiam seus bons ensinamentos. Isso é muito lindo, né? Jesus, ele ensinava de uma forma bem prática, bem esclarecedora. E quando ele falava por parábola, e até os seus discípulos não entendiam, ele deixava ali com clareza, dando ali decifrando aquelas parábolas ou determinada parábola para os seus discípulos. No texto que eu escolhi aqui, para a palavra do dia hoje, 2 elementos são destacados: a agulha e o camelo. Imagina você, um camelo daquele tamanhão, tentando passar no fundo da agulha de uma costureira. Impossível, né? Verdade. Isso aí é humanamente impossível. Mas, gente, havia realmente esse local. Alguns historiadores contemporâneos daquela época, falam sobre esse local. Existia entre os muros ali de Jerusalém, ou nos muros de Jerusalém, havia um portão. Ficava mais ou menos entre a porta principal. E nesse portão, o pessoal dava o nome a ele assim, de agulha, o fundo de agulha, o olho da água, alguma coisa parecida. Mas o fundo da agulha é o que fica mais, talvez o termo mais usual. E era estreita, essa passagem. E talvez era uma passagem, segundo alguns historiadores, alguns teólogos, do tamanho de uma pessoa. Talvez somente uma pessoa passasse por ela. Acontece que nos dias do sabá, os portões da cidade ficavam fechados para a consagração do dia, para evitar que as pessoas e comerciantes passassem por ela. A gente sabe disso. Quem lê, estuda essa parte. Mas para que alguém com o seu camelo pudesse entrar por essa brecha do muro, nessa passagem chamada fundo da agulha, era necessário que
que fosse tirada todas as bagagens do animal e com dificuldade fazer com que esse animal passasse por aquela brecha chamada fundo da agulha. Você está entendendo? Então Jesus falou sobre isso em relação àquela pessoa rica, né, que é esse diálogo aqui de Jesus, esse texto que eu escolhi, capítulo 19 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, versículos, eu li 23, 24, 25, 26, mas Jesus está falando aqui, respondendo, havia acabado de falar, com uma pessoa rica, e havia perguntado a ele, a Jesus, o que deveria fazer para herdar o reino dos céus. E aquela pessoa, quando ouviu a resposta de Jesus, ficou triste porque teria que desfazer-se dos seus bens, né? Aí quando Jesus fala que em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus não está dizendo que quem é rico não vai herdar a salvação, não é nada disso não, tá, gente? É que tem pessoas que amam tanto as suas riquezas, não precisa ser muita coisa não, basta ser um bem material, mas se amar esse bem material mais do que a Jesus, mais do que a esperança de vida eterna com Cristo, essa pessoa realmente não tem interesse de herdar o reino dos céus. É isso que Jesus quer dizer. Mas muita gente rico, que é rico aqui hoje, vai sim herdar a salvação, vai sim herdar o reino dos céus. Aí é quando ele fala, né, desse exemplo do camelo, que é mais fácil ele entrar no fundo de uma agulha, como eu já expliquei aqui, o que é isso, esse fundo de agulha que Jesus está dizendo aqui, do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados e disseram assim: quem poderá, pois, salvar-se? Eu quero concluir deixando uma passagem de Jesus, né? Jesus, uma palavra dele que foi registrada pelo evangelista Lucas, falando exatamente sobre isso, sobre como entrar, como não é tão fácil também entrar na eternidade, no reino dos céus, tá? Isso é para ricos e para pobres também. O Evangelho de Lucas, ou o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 13, vou ler versículo 22, 23 e 24. Vou terminar agora. Diz assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Você está entendendo aqui? Esse texto aqui que eu escolhi agora corrobora com o que nós estávamos falando sobre o fundo da agulha, né? Aqui Jesus já fala sobre a porta que é estreita, essa porta para o reino dos céus ou o reino da eternidade com Deus. Então ele diz que temos que nos esforçar para entrar por essa porta estreita, tá? Significa que não vai ter, nós não teremos assim opções de entrar com bagagens. Tem que ser somente a gente mesmo. E é um por um. A salvação é individual. Ninguém vai salvar ninguém. Nem filho salva pai, nem pai salva filho, né? A porta é tão estreita que é somente pessoa por pessoa que entrará por ela. Que Deus nos ajude, né? Que possamos estar prontos para entrarmos por essa porta tão estreita, para que o buraco da agulha, esse exemplo aqui que Jesus falou do camelo, não seja uma dificuldade para nós. Sejamos ricos ou pobres, mas que sejamos ávidos ou prontos para herdar o reino dos céus. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.